Boa noite. Mais uma vez estamos aqui dando continuidade ao nosso trabalho, nós estamos acompanhando este livro. Tem alguém aqui de primeira vez? Pelo que eu estou vendo tudo? Ah, sim, meu vizinho. Prazer estar aqui hoje. Nós, aqui da casa, às quartas-feiras, nós trabalhamos a mediunidade, tá? Todas as quartas-feiras, às 7 horas. Na sexta e no sábado também, às 7, na sexta é o Livro dos Espíritos. E no sábado nós temos culto do Evangelho no Lar. E uma vez por mês a gente tem uma palestra mensal que antecede ao atendimento médico espiritual, que acontece uma vez por mês ao longo do ano. Nós tivemos no domingo passado, no último do mês de dezembro. Agora nós só retornaremos somente o atendimento médico espiritual em fevereiro, que é dia 4 de fevereiro. Mas, durante o mês de janeiro todinho, nós teremos o estudo da mediunidade às quartas-feiras, sempre às 7 horas. Na sexta e no sábado também às 7. Sexta, estudo do Evangelho, como eu disse. E no sábado, o culto do Evangelho no Lar. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Nós estamos lendo este livro, né? A gente tem um grupo de estudantes, somos 7 estudantes, que nós lemos o livro antecipadamente e é dividido para a gente fazer os comentários aqui. É um estudo que a gente divide com vocês, nós estamos aprendendo também, tá? Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 10, que já foi iniciado há 2 quartas-feiras, não é isso? Foram 2, né? E só para vocês terem ideia, esse livro aqui é o André Luiz que conta, tá? Sobre uma reunião mediúnica que eles estão sendo aprendizes, tá? Do plano espiritual no plano terrestre. Eles são espíritos desencarnados, André Luiz e Hilário, e através de um instrutor chamado Aulos, um instrutor espiritual, eles estão numa casa espírita, no plano terrestre, aprendendo durante uma reunião mediúnica. Essa reunião mediúnica acontece no plano terrestre. E nós aprendemos com eles, né, o olhar do plano espiritual. Então, nós já teve alguns atendimentos, esse já é o terceiro, quarto, né, atendimento que eles estão tendo durante uma reunião mediúnica. Vocês são espíritas, já conhecem a religião? Já, né? Então já tem mais ou menos uma noção. Se vocês acompanharem direitinho, dá para entender. Bom, vamos dar continuidade. Eu trouxe mais uma vez, né, a imagem da reunião que eles estão acompanhando, sob o ponto de vista espiritual, né? Nós estamos vendo aí os irmãos desencarnados, que são os mentores do trabalho, né? São os assistentes e o mentor do trabalho, o André Luiz, o Hilário, e temos os irmãos encarnados. Na mesa estão os médiuns preparados para essa reunião. Eles são, já desde no início do livro, né, foi contado exatamente como eles se preparam, né? Eles estão sempre irradiando essas luzes, estão sempre sob a proteção do plano espiritual. Ali atrás é a assistência do trabalho, dessa reunião, né? Essas pessoas, elas são atendidas presencialmente durante a reunião mediúnica. Aquele casal que se encontra ao fundo, eles já foram tratados anteriormente. E agora, nós vamos focar a este casal, tá? É o casal que está sendo atendido nesse momento, que é a jovem senhora e aquele rapaz de óculos, né? Na verdade, eles estão no enlace de provação
falar dos motivos pelos quais levaram eles até a reunião, né? Ela sofre vários problemas que a própria clínica, né, clinicamente não conseguiu dar jeito. Então, eles resolvem procurar a casa espírita e aí são atendidos. No primeiro momento, né, dessa reunião, se descobre que existe um perseguidor bem, vamos dizer assim, bem cruel, enraivecido, que está obsidiando a nossa irmã, a jovem senhora, tá? Então, ela já teve vários problemas, inclusive, ela, durante um período, eu não vou falar tudo que aconteceu anteriormente, que vai demorar muito e a gente acaba perdendo, vou falar só a parte de hoje. Mas só para a gente entrar no mérito da questão, ela engravidou, mas ela rejeitou a gravidez e ela cometeu o pior das ações que poderia ter feito. Ela fez o aborto e ela abortou esse espírito, né? A gente vai entender todo o porquê hoje. Ela rejeitou esse espírito e ele ficou mais enraivecido ainda. E aí ele está agarrado a ela como se fosse... Dá um pitaco, deixa ela pitar. Dá um pitaco no, né? Brasil está novamente, através desses políticos materialistas, querendo colocar em pauta a votação da liberação do aborto. Então, isso aí vai ser um atenuante para alguém que faça isso, se essa lei, né? Isso não é uma lei, isso é uma aberração, passar. E os casos citados aí pela nossa irmã da Vicente, o pessoal do Vicente Moretti, você acha que se a lei do aborto for aprovada, esses irmãos vão, que todos necessitados, apesar de sofredores, estão em expiação, vão ter chance de reencarnar? Não. Porque agora tem o ultrassom, vai ver que tem defeito, aborta. E como eles vão expiar? Aonde vão expiar? É uma questão muito séria, passa além da nossa vida material. E o espírito vai fazer o quê? Vai se enraivecer e vai obsidiar a mãe, porque a principal, que é a decisão final, é dela. Exatamente. Então, cada vez mais doentes aí no planeta. E o que acontece nesse momento aí é que a falta de conhecimento foi um aborto criminoso, que nesse tempo aí era proibido o aborto. Foi um aborto criminoso nos dois sentidos. No sentido das leis divinas e no sentido da lei humana. Isso aí ocorreu em 1930. Nós temos essa visão, né? A gente que estuda sobre o espiritismo, nós já entendemos, né? Apesar de ainda ter muitas dúvidas, muitas pessoas ainda têm, mas nós estamos aqui estudando para isso. Quem se diz cristão, não interessa a religião, quem se diz cristão tem que se colocar terminantemente contra o aborto. Se diz cristão, não tem desculpa. Não tem desculpa. Porque não tem desculpa. Se diz que, ou então diz que não, sou ateu, ótimo, assuma. Mas se você é cristão, não tem desculpa, não tem nenhum, como se fala na lei, na justiça, só tem agravante, não tem atenuante. Vamos voltar aqui para você entender também que a pessoa, para poder chegar a esse entendimento... Não, sim, mas se ela se dizia cristão, não tem, meu filho, entenda. Meu filho, vai ter que sofrer. Mas você está querendo botar pano quente? Não bota pano quente, não, assume. Assume que é um crime e pronto. Olha só, aqui, graças a Deus, eu sou juíza. Assume. Graças a Deus, porque eu fico muito, seria muito ruim para mim eu ser uma juíza e na hora ter que dar o veredito. Graças a Deus eu não estou nessa posição. A posição que eu estou aqui nesse momento é de falar e olhar com carinho também para essa irmã que fracassou na sua missão. Está sendo porque tratada. todos nós sabemos não é que negado. antes de encarnar
Nós temos o planejamento reencarnatório e a gente vai lá, né? Você vai contar o sofrimento dela. O que aconteceu? Na vida anterior, teve um motivo lá para que acontecesse esse emaranhado de 3 pessoas. Por quê? O que aconteceu? Esse casal, né, eles não estão unidos à toa. A gente vai ver isso, os porquês. Ela foi atacada por esse perseguidor por uma razão muito séria. E ela sofre as consequências, ou seja, lei de causa e efeito, que obriga, né, ela a resgatar o que ela fez no passado. Sendo que ela recusou, no momento lá que houve o planejamento reencarnatório, foi decidido que eles dois receberiam como filho esse obsessor que hoje está imantado nela, como se fosse um só corpo. A gente sabe que não toma lugar, mas ele tomou conta dela. Né? Então, a gente já viu nos capítulos anteriores que ela sofre desde a infância, adolescência, até que ela casou. Não foi à toa que esse espírito, que é o marido atual, aproximou-se dela. Por quê? Porque em vida anterior eles já eram, vamos dizer assim, espíritos afins, porque tinham afinidades de desfrutes de prazeres. Foi o que aconteceu na vida passada. E aí, o que acontece? Eles vieram em missão receber esse espírito para que pudesse resgatar as dívidas que eles fizeram no passado. Sendo que ela fraquejou mais uma vez. E ela, ao sentir a aproximação do espírito obsessor, porque durante o plano espiritual, né, enquanto eles estavam no período da erraticidade, ele perseguia ela. Ela não aceitou, e fraquejou. O que ela fez? Abortou esse espírito. E aí foi piorou mais ainda a situação. Então vamos lá, relembrando o último slide do Marco, né? Foi o Marco anteriormente. Relembrando, né? E se conseguisse nova maternidade, inquiriu Hilário, né? E foi o que aconteceu. Ela abortou e aí ele fala, bom, esse espírito está ali bem imantado nela como se fosse um só e ela não tem preparo nenhum. Não esqueçamos que ela não é a médium da casa. Ela é uma médium ostensiva que vem de fora e ela nem sabe, não tem conhecimento sobre nada. Então, ele, desde a infância, que ele se aproveita dessa falta de conhecimento. Ela é bem fragilizada, ela está doente. Então, ele diz, sim, concordou Aulos, lembremos, é um instrutor. Semelhante conquista seria uma bênção. Contudo, pela trama de semelhantes contraditórios sentimentos emaranhou, não pode receber de pronto esse privilégio. Ou seja, ela provocou um aborto. Então, ela fez alguma coisa que é condenável. Ela acabou se prejudicando, né, o seu corpo atual. Então, esse privilégio da maternidade ainda não pode. Então, ele diz ali, a posição alienada, acho que vou ler aqui que é melhor, né? A posição alienada mental não lhe retira os favores da natureza. Ou seja, não quer dizer que ela nunca mais vai poder ser mãe, não é isso. Mas a crueldade meditada com que se afastou dos compromissos assumidos imprimiu certo desequilíbrio ao centro genésico. Ou seja, né, toda a estrutura da maternidade está em desequilíbrio, em desarmonia, por causa do aborto.
nossas defecções mais íntimas, embora desconhecida dos outros, prejudicam-nos o veículo sutil e não podemos trair o tempo das reparações necessárias, ou seja, ainda precisaria de um tempo para essa recuperação, para que ela pudesse obter mais uma vez a oportunidade de ser mãe. Então, a maternidade no momento não era possível. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Ou seja, ela está completamente em desequilíbrio. Então, não tem como a estrutura do corpo dela, nesse momento, estar saudável para, por exemplo, uma gravidez ou qualquer outra coisa. Ela está completamente adoentada pelo ato que ela fez e já de coisas que ela já traz de vidas passadas, né? Lembrando, né, o que a Carla estava falando logo no início, nós sabemos que o que a gente passa, hoje nós sabemos isso, através dos estudos, né, que a gente tem uma vida e a gente começa a perceber por que nós temos problemas, nós precisamos prestar mais atenção. E talvez agora, Iresi, ela passando por isso, ela consiga entender porque ela foi para a casa espírita. Depois não acompanha mais a vida dela, né? Pois é, mas esse momento. A gente quando chega aqui na casa espírita, a gente tem uma razão. Eu conheço uma, já desencarnou, que fez somente 9 abortos, só, seguidos, né? Pois é, tem muita gente. Aí a próxima encarnação com certeza vai querer ser mãe e não vai conseguir. Vai ser aquelas aficionadas que querem, e eu quero. Faz todos os tratamentos, faz todas as inseminações. Provas e expiações, ainda temos muito que aprender. Isso. A gente está recebendo. A expiação é aprendizado, se você se tornar permeável às experiências. Mas aí é que tá. Se você não aprender aqui, a gente sabe disso. Que a gente vai aprender lá no outro planetinho, não é verdade? É a escolha de cada um. As oportunidades estão aí, para ela, inclusive. Isso, ela levou, está levando uma sacudida. Não existe injustiça. As leis divinas são perfeitas. E é por isso que a gente está aqui estudando. Então, nós vamos entender o porquê que ela está passando por toda essa situação. Acabei de ler aí, né? Então, vamos iniciar o ponto de hoje, né? E aí, continuando, o serviço do socorro espiritual, porém, continuava inquietante, né? A entidade vingadora, jungida médium, demorava-se contida pelos assessores de Clementino, ou seja, no plano terrestre, o espírito estava lá, já com a vítima, né, inquietante, com o peito arfante, como ele fala, como ele descreve ali, olha. Ao passo que a moça, refletindo-lhe as emoções e os impulsos desse espírito, tinha o peito arfante e gemia em soluços, ou seja, né, ela passava exatamente tudo o que o espírito sentia, passava para ela, e ela transmitia, né, todo esse desespero que o espírito passava. E continuava lá o doutrinador, né, conversando com esse espírito, né, e ele diz assim: para mim não há recursos, sou um renegado. Isso é o espírito, o obsessor que fala através dela. Perdoa, meu irmão, e o caminho ser-te-á renovado, dizia Raul com inflexão de amor. E o Raul é o irmão médium encarnado que estava doutrinando esse espírito, tá? E ele, com todo aquele preparo, com toda aquela paciência,
com ares de amor, de afetuosidade para com o irmão, para que ele pudesse entender. E ele continuava: desculpando, somos desculpados, todos temos dívidas. Não se inclinará porventura ao auxílio para que seja igualmente ajudado? Ele dizia: não posso, chorava o infeliz. Então, ela chorava ele chorava através dela. E aí, continuando, né? E à frente daquele par de espíritos sofredores num só corpo, é como se tivesse, ele coloca como se fosse um só, eles estavam tão imantados. Aulis prosseguiu esclarecendo: a fim de examinar com serenidade as agruras da obsessão na mediunidade torturada, para a gente entender, né, a mediunidade torturada nesse aspecto aí, é porque o espírito obsessor, ele toma conta total da médium. No que a gente viu anteriormente, as médiuns eram preparadas, né? A Eugênia e a Celina. A Eugênia, ela teve a mediunidade que ele chamou de sonambulismo consciente. É aquele que ela estava ali próxima do corpo, vamos lembrar, né? Mas ela controlando tudo que o espírito podia fazer. A Celina já era mais preparada. Ela tem sonambulismo inconsciente, né? Ela tinha um preparo tão grande que ela permitiu a passividade do obsessor e conseguiu controlar. Por quê? Porque ela era uma médium preparada, ela tinha esse conhecimento. Nesse caso aí, é completamente diferente, ela não tinha absolutamente conhecimento dessa mediunidade. Por isso se achava doente, e estava doente, né? Então, ela recorre justamente à casa espírita e com esse intuito do socorro. Então, ele explica ali, a fim de examinar com serenidade as agruras da obsessão na mediunidade torturada, não podemos esquecer as causas do suplício de hoje a se enraizarem nas sombras de ontem. Os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes que se prendem ao passado remoto e próximo. Ou seja, não há nenhuma novidade. Essas histórias, elas se repetem a todo momento. Todos nós ou conhecemos, ou sabemos de alguém, ou sofremos algum tipo de problemas e que no final a gente acaba na casa espírita. Porque a gente sabe que aqui a gente vem por amor ou pela dor, mas a gente sabe que vem mais pelo quê? Pela dor, né? Quando o bicho pega mesmo, que não tem jeito, recorremos à casa espírita sim, né? E esse tipo de problema acontece bastante. E como não conseguimos entender por que estamos passando aquilo tudo, problemas que todos nós passamos, a gente vem aqui e qual é o objetivo da gente? Entender. Então a gente precisa estudar, é o que nós estamos fazendo aqui. Então a gente está vendo uma cena que se repete muitas vezes, né? Porque as ações de vidas anteriores, elas se refletem na vida atual. É a lei de causa e efeito. O que você plantou, você vai colher, seja nessa vida ou em outra. Então, nós precisamos entender esse mecanismo de lei de causa e efeito para que nós possamos obter existências melhores, melhorar o nosso espírito. Quando a gente começa a entender, né, quando a dor é arfante e terrível, aí a gente acorda. Muitas vezes só acordamos dessa forma. E aí a gente precisa entender aquele que errou, olhar com misericórdia, né? Um olhar sem culpar,
Nós não somos juízes, nós não temos que culpar, não existe a culpabilidade. A gente está aqui para entender, para orientar. Nós estamos aprendendo para isso, para orientar os irmãos. Amar ao próximo, essa é uma das leis maiores, amar a Deus como a si mesmo e amar ao próximo. Amar ao próximo é ter misericórdia, compaixão, ter caridade, ter amor. Então, essa irmã, nesse momento, ela precisa desse tipo de caridade, da compreensão, tá? E aí, continuando, apontando o casal com a destra, continuou. E aí ele começa a esclarecer o porquê que eles estão nessa situação, passando por isso. O esposo de agora foi, no pretérito, um companheiro nocivo para a irmã obsidiada, induzindo-a a envenenar o pai adotivo, hoje metamorfoseado no verdugo que a persegue. Ou seja, ele é o vilão da história, o vilão de tudo isso, porque tudo começa com a indução dele na vida anterior, que ele vai continuar esclarecendo agora. E continua Aulus. Herdeira de considerável fortuna, com testamento garantido em sua condição de filha adotiva e única, viu que o velho tutor pretendia alterar decisões, ou seja, mudar o testamento, né? Esse tutor, né, dela esse pai adotivo é o espírito perseguidor na vida atual. Isso aconteceu em aristocrática mansão do século que passou. O viúvo abastado, que a criara com desvelado carinho, não concordou com a escolha feita. O moço não lhe agradava. Parecia mais interessado em pilhar-lhe as finanças que em fazer a felicidade da jovem, desprevenida e insensata. Procurou, então, subtraí-la à influência do noivo, verificando que em vão lhes buscava a separação. Ou seja, ele fazia de tudo, mas ele não conseguia separar o rapaz dela, da filha adotiva. Continuando. Indignado. Onde está aqui? Separação indignado. É tudo juntinho. Não. Achei. Indignado, mobilizava medidas legais para deserdá-la, quando o rapaz, explorando-a, a paixão que a moça se via possuída, induziu-a a eliminá-lo por intermédio de entorpecentes contínuos. Ou seja, olha o que ele faz. Vendo que ela, né, foi atraída por ele, né, ela era apaixonada dele, ele se aproveitou da situação e induziu que ela o envenenasse. Mas ela era um espírito fraco, né? Aí a gente já percebe que se ela se deixou levar, né, por uma situação dela e ele era o pai, era um espírito fraco, né? Ela tinha também esse comprometimento da questão moral, né? Anulado o velhinho por 2 semanas de falsa medicação, o serviço da morte foi completado por diminuta dose de corrosivo, ou seja, mataram o pobre velhinho. Fim do ligeiro período de luto, a jovem herdeira enriqueceu o marido ao casar-se. Conseguiu o objetivo dele. Contudo, em pouco tempo, viu-se presa de aflitivas desilusões, porque o esposo depressa se revelou jogador, inveterato e libertino confesso, relegando-a à profunda miséria moral e física. Não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo, ou seja, não parou por aí, né?
Continuando. O tutor desencarnado imantou-se a ela com desvairada fome de vingança. Quer dizer, não só ela acabou, né, ficando moralmente, fisicamente fraca, quando ela desencarna também, porque ele cai em cima dela em desvairada fome de vingança, ele fica com ódio dela, né? Submetendo a horríveis tormentos íntimos. Em verdade, o parricídio, que é o assassinato de pai, foi o que ela cometeu, permaneceu ignorado na terra. Ninguém descobriu, mas foi registrado nos tribunais divinos e longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito. Porquanto ainda aqui estamos observando esse trio de consciências entrelaçado nos fios dilacerantes da provação redentora. Então, o que aconteceu? Os três continuam ainda, né, nesse resgate por conta desse desvio da vida passada, do que eles fizeram, né? O infortunado perseguidor recolhia afetuosas advertências de Raul Silva, ou seja, ele estava lá ainda doutrinando o espírito, conversando com ele. E depois de breve intervalo, o assistente continuou. Ele continuou, Aulus, né? Como vemos, a tragédia de nossa irmã enferma vem de longe. Nos planos inferiores da vida espiritual, vagueou por muito tempo na faixa de ódio da vítima, que se lhe fez vingativo credor. E na atualidade, em nova etapa de luta, tem o pensamento enovelado ao dele. Ou seja, ele já persegue a nossa irmã, né, essa jovem, desde a vida espiritual. E aí, quando ela encarna, né, ele consegue dominá-la novamente e persegue desde que ela era pequena. Então ele fala aí, atravessou a infância e a puberdade experimentando-lhe o assédio à distância. Todavia, quando o inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual, com a tarefa de ajudar a companheira a reeducá-la e fraquejando nossa amiga nos primeiros tentames de responsabilidade maternal, o obsessor aproveitou-se do ascendente magnético sobre a pobrezinha, golpeando-lhe o equilíbrio. Ou seja, aquilo que a gente já falou, né? Ela percebeu a proximidade do espírito, porque ao engravidar, ela percebeu a proximidade do espírito, porque ela é médium. Ela sabia que ela rejeitou. E o que ela fez? Ao abortar, ela acabou prejudicando mais ainda essa situação dos três. Então ele estava ainda com aquele ódio terrível dela, porque na outra vida já havia matado ele. E nessa vida rejeitou. Então, olha o problema em que eles se envolveram. E aí, sensibilizados com o quadro de justiça a desdobrar-se sob nossos olhos, não conseguimos fugir à indagação para fixar melhor ensinamentos. Fixando a atenção no esposo da vítima, que a amparava carinhosamente, Hilário considerou: com que então nosso amigo tem seu débito a saldar para com a mulher doente. Ou seja, ele, né, está ali na condição de marido e ele sabe que o compromisso, a responsabilidade dele sobre ela é muito grande. Ele já tem um certo conhecimento sobre isso. Sem dúvida, confirmou Aulus com grave entono, o poder divino não nos aproxima um dos outros sem fins justos. No matrimônio, no lar,
ou no círculo de serviços, somos procurados por nossas afinidades, de modo a satisfazer aos imperativos da lei do amor, seja na ampliação do bem, seja no resgate de nossas dívidas, resultante do nosso deliberado contato com o mal. Aí eu faço um parêntese para a gente entender o seguinte: todos nós, né? Nós temos uma família, ninguém está sujeito à felicidade eterna, não existe. Todos nós temos o nosso problema. Às vezes o filho dá trabalho, às vezes o casal não se entende, enfim, todos temos alguns ajustes. Quando a gente, ele falou anteriormente, né, que isso daí é muito comum nos tempos espíritas. Então a gente, quando começa a estudar acerca do espiritismo, entender sobre a reencarnação, né, as múltiplas existências, a gente olha para trás e vê como foi a humanidade. Éramos nós. A gente veio evoluindo. E normalmente a gente está sempre dentro, né, daquele círculo familiar, espiritual. Por quê? A gente está sempre em dívida com o outro. Então a gente para e pensa na família, no círculo que a gente tem ao nosso redor. Quem é meu esposo? Quem é meu filho? Por que está acontecendo isso? O que será que aconteceu? A gente começa a analisar. A gente vai entender que a lei de causa e efeito, ela é certa. Ela se concretiza na vida atual. E nós temos que nos preparar com resignação, com abnegação, porque para entender não é preciso que a gente entenda o que nós fizemos no passado. Basta que a gente saiba que ninguém é santo. Nós cometemos muitos atos insanos, sim. E que se hoje a gente está passando por alguma situação, é a justiça divina nos dando a oportunidade de resgatar alguma dívida. Então, assim, quando a gente pensa que nós estamos em provação, ai meu Deus, que problema. Não, nós temos que pensar exatamente o contrário. A oportunidade que nós estamos tendo de resgatar dívidas passadas, que não interessa nem saber, porque se a gente soubesse, talvez a gente não conseguisse passar. Então, Deus, ele é tão misericordioso que ele nos dá o esquecimento, para que a gente possa ter ao nosso lado um irmão que foi nosso inimigo em vida passada, e que ele veio ali para a gente aprender junto a se perdoar, porque a vida atual, ela é resultado do que fizemos no passado. Não pensem que todos estamos a passeio, não estamos. A gente está exatamente no lugar em que deveríamos estar. O nosso compromisso, quando a gente começa a entender, a gente não pode simplesmente virar as costas, porque lá na outra encarnação, na futura, isso vai voltar, e vai voltar de uma forma pior. Então, o que ele está dizendo ali é que nós, a família, são espíritos afins. Eles estão na mesma família, não é por acaso, né? Até o vizinho não é por acaso. O trabalho não é por acaso. Os espíritos se encontram, nada acontece, tudo é planejado. No nosso lar, né, quem já leu o livro, quem já viu o filme, que vê aqueles departamentos, né, aí a gente acha, será que é isso? É igual uma empresa. No plano espiritual, a empresa é muito mais evoluída do que nós. Eles têm total conhecimento, tem os departamentos corretos, tem as pessoas para monitorar, até os animais, gente. Nenhum animal está sem o seu anjo de guarda. Então a gente precisa entender isso e entender
que os irmãos que estão ainda em provação, quem somos nós, né, para reprová-los? A gente fez muita coisa também no passado. Então, todos nós aqui estamos ainda em provações, ainda estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração, que é um descanso, né? Mas ainda temos alguns anos. E me perdoem, mas a gente já está sabendo que o ano que vem ainda vai ser um ano bem complicadinho. Então, nós estamos aqui para nos preparar, né? Sabemos na Casa Espírita, no AME, né, que vamos ter muito mais atendimento, muitas pessoas vão procurar. A gente sabe que a depressão está aí assolando o planeta. As pessoas estão adoecendo psiquicamente. O Divaldo falou há pouco tempo eu trouxe até, né, que as pessoas, os profissionais, têm que se preparar, principalmente os professores, para essa nova geração que está vindo aí, diferente. E a gente precisa se preparar. A gente precisa entender onde nós estamos. Você queria falar, não queria, Luciano? Que você não falou. Nós já estamos no nosso tema, mas analisando a votação do próprio, por sinal, todos nós sabemos que os laços de amor não se dissolvem, não se desatam, mas os laços de ódio sim. Nós podemos desatar os laços de ódio. Nós sabemos que todo esse comprometimento no passado, ele é desenvolvido através de um processo magnético que mantém atrelado o espírito ao outro. Mas não é uma material, a energia tem muita velocidade. E é como se fosse um de bem, enquanto a criatura obsediada não perdoa, ou o seu credor não solta a outra volta. E se não for nessa vida? Não chega lá. E aí o que acontece? Os laços de amor não se diluem, e normalmente, inclusive eu também, nós quase sempre reencarnamos no mesmo núcleo familiar. Então, nem todo contato em casal é criado da resgate. Ele tem isso de amor. Então, aí é o que ele falou ali, olha. Ele fala também na lei do amor, seja na ampliação do bem, porque quando a gente faz o bem, a gente também, na outra encarnação, na próxima encarnação, a gente também tem uma missão de ampliar, né, o trabalho que vem sendo feito, né? Quando a gente fala do resgate, é porque normalmente, né, quando a gente tem esses problemas, porque o bem nunca é falado, né? A gente sabe assim, a gente liga a televisão, ninguém fala do bem. Agora fala em morte, fala isso daí, é a evidência, né? E assim, só para dar vamos dizer assim, um destaque, né? A gente sabe que as filas para reencarnar são enormes. Por quê? Porque não depende de um só. Depende de todo um ciclo de pessoas, de espíritos, né, que precisam reencarnar naquele determinado momento para que possam se encontrar na família tal, fulano de tal. É todo um planejamento. Então não é fácil reencarnar, não. Só para entender direito, na vida pregressa dela, o marido dela volta a ser marido novamente dela? Exatamente. Ele foi marido, né, na vida anterior e fez ela cometer o parricídio, né, o assassinato do pai adotivo. E nessa, volta com o marido de novo. Como marido de novo, com o compromisso de recebê-lo, né? E ela aborta ele. Da vida passada, né? O pai adotivo da vida anterior. Eu vou dar uma corrida porque senão não vou conseguir fechar. Só aquela parte. A gente quando estende a palavra, ela rejeitou, ela matou o inocente sem ele ter como reagir. Essa é a sensação que ele voltou. Exatamente. Depois, então, a gente pensa que... Matou duas vezes, exatamente. O aborto tinha que entender que é uma vida pura que está sendo trucidada. As pessoas acreditam que pode ser uma coisa matematicamente correta, mas é uma vida sendo subtraída sem ter condição de reagir. Exatamente. E ele sente isso, né? A
rejeição dela. Nossa irmã sofre os efeitos do parricídio a que se entregou pelo anseio de desfrutar prazeres que lhe desajustaram o plano consciencial. E o amigo que lhe inspirou a ação deplorável é agora chamado a ajudá-la na restauração imprescindível. Ou seja, eles têm afinidade, né? Os laços, né? Atraíram para que novamente eles ficassem juntos nessa vida. Continuando, olhei penalizado o cavaleiro tristonho e pensei na frustração a que devia sentir-se preso. Isso aí é o André que fala. Que é ele que conta, né? Bastou a reflexão para que o orientador me explicasse solícito. De certo, nosso companheiro na atualidade não se sente feliz. Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que desposou, procurando instintivamente a sócia de aventura passional do pretérito, mas encontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer. Ou seja, né, eles se aproximaram mais uma vez, sendo que eles encontraram nessa vida a oportunidade deles resgatarem os erros do passado. Claro que isso daí não vai ser uma coisa que vai ser resolvida num atendimento, numa reunião. Isso daí ainda requer uma série de tratamento espiritual, estudo, né? Preparação dela, ela principalmente como médium. Eu acho que é só até aí só. Ela ainda tem muito, né, vamos dizer assim, estudar, a entender, até porque ela é médium, né? E ela precisa realmente fazer esse tratamento. Mas aí o nosso colega vai fazer o desfecho desse capítulo. Alguma pergunta, alguma coisa, alguma colocação? Pode falar. Tem um detalhezinho aí que foi esquecido. Esse senhor que era pai que foi assassinado, ele deve ter tido uma vida também no passado. Como? Anterior à família aristocrática, lá atrás, essas bem específicas de atentado, isso que está comentando. Olha, se a gente olhar para trás, né, a gente já fez muita coisa, como todos eles ali, né? Eles vão, né? A oportunidade de mudança vai ter sempre, a cada vida, a cada existência. Caberá a cada um as suas escolhas, né? O que realmente o que ele tem de responsabilidade e de compromisso naquela família. Por isso que a gente deve olhar ao nosso redor e ver qual é o nosso compromisso atual com a nossa família, nosso trabalho. Não é à toa que a gente está ali, tá bom? Mais alguma coisa? Obrigada aí pela atenção.